Começamos o programa de hoje falando a respeito da audiência pública que está acontecendo nesse instante lá em Brasília. Audiência que reúne diversos especialistas, também integrantes de várias áreas do governo, para discutir a vacinação de crianças contra a Covid-19, crianças de 5 a 11 anos. Vários especialistas já apresentaram a sua posição. O ministro Marcelo Queiroga, que inicialmente havia declarado que nem iria, já participou também, apresentou um estudo, né, do New England Journal of Medicine, que a gente vai discutir agora aqui também. Mas, enfim, eles estão apresentando ali as suas posições em relação à vacinação de crianças, se acham que é necessário, se acham que não é necessário. E a gente tem que discutir isso com as pessoas que entendem do assunto, pessoas que estão na linha de frente nesse momento de pandemia e que sabem muito melhor do que nós o que está em jogo nessa discussão que acontece em Brasília. A gente está agora em contato com a infectologista Luana Araújo, que é uma médica muito renomada, com uma formação que dá a ela todo o gabarito para vir aqui à Rádio Bandeirantes falar com a gente nessa tarde. Então, doutora, primeiramente, obrigada por conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, doutora. Doutora, nos ouve? Não, acho que ela não está nos ouvindo aqui. Vamos tentar restabelecer o contato para que a gente possa começar aqui a conversa com a doutora Luana Araújo. Está nos ouvindo aqui, doutora, agora? Boa tarde. Agora estou. Boa tarde, Ana e Bruna. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Agora todo mundo se ouvindo, o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes também, doutora. Bom, primeira coisa, né? Eu queria saber com que olhos que a senhora enxerga a realização de um debate como esse, envolvendo a vacinação de crianças. A primeira coisa é isso, porque há uma controvérsia muito grande em relação à necessidade de uma discussão tão ampla, participação popular, participação pública, e agora essa discussão também, sendo que já há uma aprovação da Anvisa para o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 anos. Na verdade, eu começo discordando dessa sua colocação de que há uma controvérsia na necessidade desse debate. Não há controvérsia, porque esse debate não é necessário, né? O que é necessário para todo e qualquer produto de saúde que seja, que tenha a tentativa, né, de chegar num mercado qualquer, né, o que o produto precisa passar, e é isso que as pessoas precisam compreender. Seja uma medicação, seja uma vacina, o que quer que seja de produto de saúde que seja colocado disponível para a população, ele precisa passar por avaliações técnicas e ponto, né? O órgão de avaliação técnica que a gente tem no Brasil é a Anvisa. Uma vez que a Anvisa revisa todos os dados disponíveis sobre aquele produto de saúde e coloca, sim, o seu selo de aprovação nesse produto de saúde, ele está aprovado. Ele não passa por uma nova discussão, por uma consulta pública completamente desconectada da realidade, para que, enfim, seja disponibilizado para a população, ainda mais numa situação de tamanha necessidade. Então, esse debate que acontece nesses últimos dias aí, e eu junto a ele a questão da consulta pública propriamente dita, além desse espetáculo deprimente que a gente assiste hoje, dessa audiência, eles são completamente desnecessários. É um desperdício de dinheiro público, de tempo, de energia, e coloca, principalmente, muito mais do que isso, a população sob risco, uma vez que a gente adia cada vez mais o início da vacinação dessas crianças e as aulas estão para começar. Não, né? Isso sem dúvida nenhuma. E assim, o governo aponta que há uma necessidade dessa discussão e todos os médicos vão na mesma linha que a senhora, de que é uma perda de tempo e que, além de tudo, eu não sei se a senhora concorda com isso, pode ajudar a colocar ainda mais dúvida na cabeça dos pais, das mães, na hora de levar uma criança para tomar a vacina no posto de saúde. Porque isso não vai depender da criança, vai depender do responsável dela de levá-la ao posto, porque, ao que tudo indica, essa vacinação, se vier, não vai ser obrigatória, né? Claro, e você tem toda a razão, principalmente pelo seguinte, veja, quando se faz essa cortina de fumaça desse tamanho, impede-se as pessoas que estão aqui de entender o que de verdade está acontecendo no mundo civilizado. O mundo civilizado hoje vacina suas crianças com frequência, com vontade, com intenção, porque sabe que essas crianças são uma população de alto risco para a Covid. A ideia de que a Ômicron é mais leve, portanto, ela teria menor letalidade, ela cai por terra quando a gente olha a transmissibilidade da Ômicron.
Quer dizer, quanto mais gente você atinge, por mais que a proporção de pessoas a adoecer seja menor, quando você tem um número muito alto, uma proporção pequena de um número muito alto é muita gente. E quando a gente vê aí o que acontece com as crianças ao redor do mundo, a gente está vendo o aumento de internações, de casos graves e de óbitos das crianças por conta da Ômicron. Então, não tem o menor cabimento você tendo uma ferramenta segura e eficaz para aplicar nessas crianças e protegê-las tanto da Covid aguda quanto de possíveis problemas de longo prazo da doença, e você tem essa ferramenta em mãos e você escolhe, né, você deliberadamente não oferece à sua população isso, e você cria essa cortina de fumaça, fazendo com que as pessoas duvidem, né, se isso é verdade, se não é verdade, se é seguro, se não é, se pode, se não pode, isso é criminoso. Agora, doutora Luana, a gente fala muito aqui do parecer da Anvisa e acho importante deixar claro também para o nosso ouvinte, para quem tem filho, para quem tem neto, neta, enfim, que há pareceres científicos que comprovam que essa vacina ela é segura também para essa faixa etária, né? Acho que a gente já começa a viver quase 3 anos depois, estamos entrando agora no 3º ano da pandemia, num cenário muito diferente do que a gente via no início. A vacina hoje em dia ela não é só mais uma aposta, ela já tem ali uma eficácia comprovada, ela já é segura nesse aspecto, né? Exato. É muito importante esse aspecto que você colocou de avaliar a pandemia temporalmente, né? O que a gente viu acontecer. Então, lá no começo, a gente tinha um vírus que a gente não conseguia detectar com rapidez, né? Lembra que os testes eles só vieram algum tempo depois, a gente ainda não entendia exatamente que doença era essa, a gente só conseguia pegar os casos quando esses casos eram gravíssimos e as pessoas morriam com a maior facilidade. A gente foi evoluindo no cuidado com o paciente e a gente foi evoluindo nas vacinas. É muito importante que as pessoas compreendam que as vacinas não foram feitas a toque de caixa. Esse é um boato, uma fake news, como as pessoas gostam de dizer, que é muito grave. Essas tecnologias que a gente desenvolveu na vacina da Covid agora são tecnologias que estão em desenvolvimento há 20 anos ou mais. Elas só foram aplicadas na doença infecciosa Covid nesse momento, mas elas já estão aí há muito tempo. Então, não são tecnologias novas que foram desenvolvidas do nada nesse momento, que geraram vacinas em 5 meses, nada disso é real. E mais do que isso, né, isso tudo podia ser uma questão técnica ou teórica até esse momento, só que a gente já tem aí praticamente 1 ano de aplicação de vacinas. E nesse 1 ano de aplicação de vacinas, todas elas se mostraram efetivas, né, mais do que eficazes, elas são eficazes no mundo real, e isso a gente chama de efetividade. No mundo real, elas reduziram, sim, inclusive no Brasil, o número de óbitos e de casos graves, e elas são seguras. Então, todo esse, de novo, é sempre uma cortina de fumaça que vem a cada decisão importante da vacinação, retorna esse, eu chamo de esgotosfera, né? Retorna esse movimento anti-vacina que é criminoso. E é importante que as pessoas compreendam que isso é criminoso, por quê? Porque alguém ganha com isso. Alguém ganha enganando você, dizendo que a vacina não funciona ou que ela é deletéria de alguma maneira. Então, elas são sim, pais e mães, ouçam, elas são sim eficazes, elas são sim seguras e elas protegem os seus filhos como outras vacinas protegem seus filhos de outras doenças infecciosas que estão por aí. Agora, doutora, eu queria entrar com a senhora no resultado da audiência pública, né? Já que a gente está com esse resultado em mãos, eu acho que é importante a gente discutir. A maioria, né? Foram quase 100 mil pessoas que participaram dessa consulta que ficou disponível no site do governo federal e disseram o seguinte, que são contra, na maioria, a obrigatoriedade da vacinação, que são contra, na maioria, a prescrição médica para o uso da vacina e que esses pais, mães responsáveis ou pessoas que participaram da consulta pública são a favor de priorizar comorbidades. Na sua avaliação, esse modelo de vacinação seria um caminho para a gente começar, por exemplo, pelas crianças com comorbidades? O ideal é que a gente tenha uma separação por faixa etária. Como especialista, como é que a senhora enxerga esse resultado? Na verdade, o que a gente deveria estar fazendo é já com um número suficiente de vacinas em mãos para promover uma campanha ampla. Ela pode até começar em termos cronológicos, né, dos 11 para baixo, e também com as crianças mais suscetíveis, aquelas imunossuprimidas ou com comorbidades importantes para baixo, né, para as idades menores, mas é preciso compreender que, na verdade, essa intenção também
esbarra no fato de que não temos vacinas suficientes para crianças encomendadas, né? A gente tem aí um número pequeno de vacinas disponíveis imediatamente, e imediatamente é aí para as próximas 2 semanas, a partir do pedido do governo. Então, vai ser necessário que haja essa priorização de qualquer forma, simplesmente porque não se tem vacinas o suficiente. Agora, o que a gente tem condição, né, dentro do nosso sistema vacinal, que é de altíssimo nível, invejado no mundo inteiro, de promover uma campanha vacinal bastante ampla e efetiva, e os pais já estão acostumados com isso, então não existe razão para isso ser diferente. Com relação à obrigatoriedade da vacina, é muito importante que a gente compreenda, ou se lembre, melhor dizendo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que uma vez que essas vacinas, né, são autorizadas pela autoridade sanitária do país, elas passam a ser obrigatórias para proteger essas crianças. As vacinas, então, da infância, elas são vacinas obrigatórias para as crianças, né? Por mais que a cobertura vacinal esteja baixa, legalmente isso é obrigatório. Existe uma brecha porque ninguém define o que é autoridade sanitária, né? O que é um problema grave, mas é importantíssimo que as pessoas compreendam que, independente de ser obrigatório, de o governo mandar ou não mandar, é a decisão mais inteligente para proteger o seu filho ou a sua filha. Agora, logo no comecinho, acho que na primeira resposta, doutora, você disse sobre aulas, né? Citamos nesse ponto aqui, volta às aulas, muito importante. Inclusive hoje aqui, o secretário... Pode falar, Ana. Eu ia comentar só que as aulas foram citadas pelo ministro Marcelo Queiroga, falando que isso não pode ser uma desculpa, né? Para que se tenha uma pressa em relação à vacinação de crianças, que volta às aulas não tem nada a ver com vacinação. Agora, é claro que volta às aulas tem tudo a ver com vacinação, e a gente vai ver até os reflexos disso aqui em São Paulo, que vai precisar fazer reforço por 4 anos, porque as crianças não foram para as aulas. E não foram para as aulas porque as escolas estavam fechadas num momento de muita incerteza e num momento sem vacinação, que é o contrário de hoje. Com essa vacinação aí, entre algumas aspas, atrasada já para as crianças, a gente não sabe se isso vai acontecer ainda em tempo em janeiro, se é só para fevereiro, mais ou menos quanto tempo você acha que a gente precisaria para ter essas crianças já ali aptas, um pouco mais seguras para esse retorno escolar? Em fevereiro, essa situação já deve ser um pouco mais tranquila e favorável se a vacinação começar, ou a gente corre o risco de um boom assim, de Covid nas escolas por falta de imunização? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que é extremamente constrangedor enquanto cidadã, não é nem enquanto profissional de saúde pública ou médica ou infectologista, mas enquanto cidadã ouvir uma declaração como essa tão tão fora da tecnicidade, tão fora da ciência, tão fora da medicina, tão fora da saúde pública, tão fora do bom senso, ao dizer que vacinação e volta às aulas não tem conexão, ou pior do que isso, tentar induzir as pessoas a acreditar que essa decisão não pode ser influenciada pelo retorno às aulas. A gente tem uma variante que já é de transmissão comunitária no país, que é a Ômicron, que tem uma transmissibilidade altíssima. A gente vai ver uma explosão do número de casos nas próximas semanas por conta do Natal e do Ano Novo. Nada diferente do que a gente viu no ano passado. Se vocês se lembram, o Natal e o Ano Novo também foi uma época de explosão de casos. Aquela época a gente tinha a Delta, né? Entrando nessa história toda. Nesse momento a gente tem a Ômicron entrando nessa história toda. A diferença é que a gente não tinha retorno de aulas. Hoje a gente tem as aulas presenciais marcadas para o seu retorno. O que a gente precisava ter, a situação ideal, era que essas crianças tivessem as suas 2 doses de vacina antes, 15 dias antes, né, terminando o seu esquema 15 dias antes do início das aulas. A gente já não tem condição muito clara de chegar a esse ponto. Eu gostaria de deixar claro que quem advoga pelo atraso vacinal é responsável pelo aumento do número de casos, por eventuais casos graves e eventuais óbitos que possam haver nessa população infantil a partir do momento que elas voltarem às aulas sem a proteção que o Estado deve a elas por lei e por direito.
A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a Luana Araújo, infectologista renomada. Muitos dos ouvintes a conhecem, estão aqui nos parabenizando pela entrevista. Aproveito para agradecê-la por estar aqui conosco. Não vou criar nenhum tipo de polêmica no ar, a gente não está aqui para isso e nem para defender vacina A ou vacina B. Mas é fato, os pais têm dúvidas. Devo vacinar o meu filho com a Pfizer ou espero uma possível autorização da Anvisa sobre a Coronavac? Tem muitos pais pensando nisso, muitos que dizem, quero vacinar meu filho, mas com uma vacina que eu não conheço, numa tecnologia que a gente desconhecia, não, prefiro esperar a Coronavac. Em que pé isso está? Em que pé a ciência nos orienta, doutora Luana? É lógico, nesse momento, pensar em segurar uma vacina tendo autorização de outra só por uma escolha de imunizante ou não? Tá bem, eu quero também, antes de responder essa pergunta, primeiro agradecer novamente aí a acolhida e agradecer aos ouvintes por estarem aí. É importante que a gente deixe muito clara a seguinte circunstância, olha, os pais terem dúvida é absolutamente natural e é obrigação do médico explicar isso de acordo com os dados científicos. O que a gente discute muito é a política de saúde pública, principalmente porque ela envolve algo que vai mudar a nossa realidade como um todo, né? Não é só direcionada para uma pessoa ou outra, ela muda a realidade do país e ela é feita com dinheiro público. Então, ela precisa seguir os preceitos corretos, né? Para que o nosso dinheiro e o nosso esforço tenham o resultado de proteger a saúde do nosso povo. Agora, dúvidas dos pais, isso é absolutamente natural, comum, e a gente tem que responder 1000 vezes. Então, vamos lá. O que a gente tem hoje com relação à vacina da Pfizer? Existem muitas dúvidas sobre, a vacina é de RNA, isso vai alterar o DNA do meu filho. Isso não acontece, é biologicamente impossível de acontecer. Então, essa é uma fake news bastante cruel que espalharam por aí. A outra coisa que muitos falam é, a gente não sabe os efeitos de longo prazo. Vejam, a gente, quando começou a aplicar a vacina da polio, que é uma vacina de vírus vivo, ou a vacina da febre amarela, que é uma vacina de vírus vivo, a gente também não tinha essas informações de 50 anos, porque ninguém olha para frente, ninguém tem bola de cristal. Mas o que a gente tem depois de tantos anos de desenvolvimento vacinal, é preciso confiar no que a ciência consegue nos oferecer com muita correção e com muita responsabilidade. Então, não existe absolutamente nada que aponte para qualquer tipo de problema derivado de qualquer uma das vacinas que a gente tem à disposição hoje. O que existe é uma ignorância profunda sobre o mecanismo de funcionamento da Pfizer. E essa ignorância que leva as pessoas a fantasiarem esses eventos adversos. Não estão acontecendo mortes súbitas, as pessoas infelizmente estão usando esses mal súbitos e mortes súbitas de uma maneira extremamente cruel e desrespeitosa com quem vem passando por isso para forjar uma associação com vacina. Então o que a gente tem hoje são mais de 10 milhões de doses aplicadas na população infantil da vacina da Pfizer, sem nenhum tipo de evento adverso grave. Entendam, a gente vê evento adverso grave com qualquer produto de saúde, porque pode acontecer, quanto mais a gente aplica, mais isso tem chance de acontecer, natural. Agora, a gente viu acontecer com crianças, com adolescentes de 12 a 17 anos, algum nível que a gente até discutiu várias vezes sobre miocardite, raríssimo, mas possível de acontecer, a gente não viu nenhum caso em mais de 10 milhões de crianças que receberam essa vacina na população de 5 a 11 anos pelo mundo. Então, é uma vacina segura, é uma vacina que protege, é uma vacina que é 1/3 da dose do adulto. O que a gente sabe sobre a Coronavac nesse momento? Ela é aplicada em alguns países ao redor do mundo, mas aqui ela só foi pedida a sua autorização no meio de dezembro, mais ou menos. A Anvisa acolheu essa solicitação, começou a fazer a revisão dos dados e pediu mais informações ao Instituto Butantan. O prazo estava parado porque o Instituto Butantan ainda não tinha enviado os dados que a Anvisa, na sua correção, solicitou ao Instituto Butantan para que fizesse isso. Então, eu não consigo ver num futuro muito próximo, eu digo nas próximas 2 semanas, uma resolução muito rápida desse caso, da Coronavac. Enquanto a gente
pela palavra que a gente ainda, né, leva em consideração em algum grau, a promessa de que a gente tem Pfizer nas próximas 2 semanas no país. Então, proteger essas crianças o mais rápido possível é o mais importante. Então, se for a Pfizer que estiver aí, pai e mãe, confiem na segurança e na eficácia dessa vacina. Mais para frente, assim como está acontecendo com os adultos, que eventualmente estão precisando de uma terceira dose e tudo mais, essas vacinas podem ser feitas de maneira intercambiável. Então, é possível com o reforço, ou que para frente no calendário vacinal, entre uma ou outra, ou as duas, ou elas tenham uma combinação diferente. Mas, nesse momento, o que a gente está correndo contra o tempo é para proteger as crianças. E qualquer uma que vier, seja Pfizer, seja Coronavac, uma vez aprovada pela Anvisa, é essa que você deve usar para proteger o seu filho. E só um comentário, Bruno, antes de você fazer a sua pergunta. A gente está focando muito na Pfizer, porque a Pfizer que tem aprovação é a única, por enquanto, aqui no Brasil, né? E só para colocar a cabeça do nosso ouvinte para pensar sobre como esse esquema de fake news, de boatos, como isso mexe com a nossa cabeça, né? Lá atrás, quando começou a vacinação, qual que era a vacina que todo mundo queria? E a gente brigava aqui no ar que não pode ter sommelier de vacina e tudo mais. Todo mundo queria a Pfizer. Pfizer ou Janssen, então, né? E principalmente a Pfizer. Então, as pessoas chegavam no posto, se tinha uma ou outra, não queria tomar, ficava migrando de posto em posto. A gente criou uma regra para proibir essa escolha de vacina, mandava o pessoal para o fim da fila. E aí, hoje, quando você vai olhar, por exemplo, a maioria das pessoas em São Paulo que não tomou a segunda dose foi gente que tomou a Pfizer. E teve reação, porque acontece, é natural que a gente tenha reação, mas é muito mais leve do que você ter, por exemplo, a própria Covid. E agora a gente está aí de novo tendo que explicar tudo isso em relação à vacina, porque a gente está debatendo a questão das crianças e tem ouvinte com dúvida, inclusive uma que é importante aqui, doutora. É o Fábio, doutora. Sim. Ele tem questionamentos aqui sobre comorbidades em crianças e adolescentes. Nesse caso, a vacina é indicada, deve ser tomada também? O que tem de estudo sobre isso? Você pode repetir que o finalzinho eu não peguei, perdão. Sobre comorbidade? Em crianças e adolescentes, o que tem de estudo sobre isso? Não é arriscado, nesse momento, dar uma vacina para uma criança que tem algum tipo de comorbidade? E depende da comorbidade? Se tem alguma que já é comprovada que é um pouco mais arriscado, que não tem recomendação, doutora? Claro. Então, vamos lá, Fábio, né? Fábio, é o seguinte, crianças com comorbidades, elas têm um risco muito mais aumentado de fazer Covid grave. As comorbidades das crianças são as mesmas comorbidades do adulto que a gente leva em consideração para essa análise. Então, a gente está falando de imunodeficiências. No caso de criança, normalmente imunodeficiência primária, quer dizer, criança que já nasce com um sistema imunológico que não consegue combater naturalmente as infecções. Crianças obesas são um fator de risco muito importante e a gente, infelizmente, tem muito no país. Crianças com problemas cardíacos, crianças hipertensas, diabéticas, quer dizer, crianças passando por problemas oncológicos, essas crianças têm um risco muito aumentado de fazer Covid grave. Quando a gente olha para as vacinas, não existe, e essa é uma outra circunstância, vocês vejam que, sei lá, 70% da nossa conversa aqui é desfazer informações que foram colocadas de maneira errada, né, por outras pessoas. Essas crianças, quando a gente fala de vacina, não existe nenhuma vacina que não seja recomendada para essas crianças, independente da comorbidade que elas tenham. Existe uma fantasia de que criança ou adulto com quadro cardíaco, por exemplo, ou quadro cardiovascular, não pode fazer vacina da AstraZeneca, né? Eu estou falando do adulto, porque, de novo, ela não está liberada para criança, mas só para a gente ajudar a resolver essa história também. Não existe essa associação. Não existe associação da Pfizer em termos de aumento de evento adverso para crianças com problemas cardíacos, ou diabetes, ou hipertensão, ou imunodeficiência primária, ou qualquer coisa nesse sentido. Existe uma lista que passou aí no WhatsApp, e agora ela foi reciclada, né? Uma lista absolutamente fantasiosa e criminosa, eu reitero essa palavra, porque é uma lista de doenças, né, de patologias ou de condições fantasiosas que seriam argumento para não vacinar, e existiriam até pessoas que assinariam atestados para isso. Eu espero que isso seja também fantasioso, porque é inacreditável. Essas doenças que estão ali, na verdade, são, por exemplo, doenças que seriam prioridade, e são prioridade para vacinação, são prioridade para reforço, porque aquelas pessoas que têm essas doenças, têm essas condições, estão sob risco mais aumentado. Então, seja para criança, seja para adulto, não existe nenhuma condição
que tenha em alguma das vacinas disponíveis no mercado brasileiro qualquer contraindicação para serem administradas. A doença é muito mais grave nas pessoas com comorbidade, a vacina protege as pessoas com comorbidades. Tem uma questão aqui, doutora, que só a gente estender um pouquinho aqui o tempo com a senhora. O Fábio mandou pra gente aqui no YouTube questionando a efetividade da proteção contra as crianças, porque a gente está vendo muitos adultos vacinados positivados, não ficando graves, mas contraindo a doença. Então, se a senhora puder falar um pouco sobre isso para o nosso ouvinte também. Vou tentar ser o mais breve possível. O que acontece? A gente, desculpa, é porque a gente acaba, né, ainda mais um dia como hoje, que eu tenho que desfazer tanta coisa que as pessoas vêm falando. Isso é fundamental, enfim, é fundamental que a gente use esse espaço exatamente para isso. Exato, por isso que eu não me furto a responder coisa alguma, porque eu acho que isso é super importante, né? Então, vamos lá, o que acontece, Fábio? A gente desenvolveu as primeiras vacinas lá com relação ao vírus original, o vírus selvagem, aquele que primeiro apareceu lá na China, né? E aí a gente foi testando ao longo do tempo como é que essa mesma vacina se comporta com relação às variantes que vão aparecendo. Porque, veja, o vírus é sempre muito mais ágil, muito mais fácil de se modificar do que a gente conseguir modificar uma tecnologia como um todo. Então, o que a gente foi observando ao longo do tempo? Que quanto mais transmissível o vírus ia se tornando, quer dizer, essas variantes que foram aparecendo foram fazendo o vírus ficar cada vez mais fácil de ser pego. Então, quanto mais eles foram sendo mais transmissíveis, alguma perda de efetividade essas vacinas tiveram. Mas vejam, é perda de efetividade na proteção de você pegar a doença. Não é perda de efetividade na proteção contra a doença grave. Essa se mantém altíssima. E aí, o que a gente viu nesse período? O que era mais fácil? Era mais fácil criar, adaptar e começar do zero uma nova vacina específica para a Ômicron? Ou era mais interessante a gente dar mais uma dose e entender como é que isso funcionaria? Então, o que foi feito em estudos e depois foi aceito pela comunidade internacional e virou uma política de saúde pública é compreender que se precisa de mais uma dose para alcançar proteções equivalentes à que a gente tinha dessas vacinas contra o vírus original, contra a Ômicron. Então, agora a gente precisa de 3 doses para poder ter o mesmo nível de proteção. Quem tem 2 doses tem uma chance de pegar a doença agora? Tem, mas tem uma chance minúscula de você evoluir de forma grave. Quem tem 3 doses, essa chance se reduz a quase zero. Quem tem 1 dose, a chance é altíssima. Quem tem 0, está completamente solto na pista. Entende? Então, a ideia é essa. Sim, o vírus vai se tornando mais transmissível, sim, ele consegue escapar um pouco da vacina, mas a vacina continua conseguindo proteger contra caso grave. Então, essa é uma das razões pelas quais a gente precisa vacinar as crianças, porque elas têm 0 proteção contra a Covid. E elas tendo 0 proteção contra a Covid, elas têm uma chance muito maior de evoluir de forma grave. A gente está vendo isso acontecer em muitos países do mundo. A gente viu a África do Sul aumentar o número de casos em crianças, de internação em crianças de uma forma muito horrível. A gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos. A gente vai ver isso acontecer no Brasil, porque a explosão do número de casos acontece agora e algumas semanas depois é que a gente vai observar a internação e óbito. Essa curva é sempre assim e a gente está relativamente atrasado com relação a Ômicron. Então, a gente só vai ver internação e óbito daqui a um pouco. Mas, por exemplo, o Hospital das Clínicas de São Paulo já está com fila para o CTI adulto, para internação por Covid. A gente já está numa situação difícil, mas a gente está navegando às cegas, porque nós não temos dados, né, de saúde pública sobre como é que a Ômicron está e quantos casos a gente tem de fato, devido a esse apagão todo que a gente está vivendo aí há quase um mês. Uhum. Então, é muito importante que a gente vacine essas crianças, porque elas são, nesse momento, a população alvo de uma doença grave como a Covid. Eu passaria a tarde aqui conversando com você, mas eu não posso, até porque estou numa posição favorável, longe do nosso roteiro comercial. A Ana que fica atrasadíssimo, mas valeu a pena. Desesperada. Desculpa, gente. Não, mas foi importantíssimo. A gente tem que discutir esses assuntos, tem que entrar nesse debate. Que bom que a gente tem tempo para isso, mas ele é um tempo finito. Mas eu vou aproveitar que eu ainda tô longe do roteiro para fazer uma última, juro que é rapidinho, só pra gente... começo do ano, doutora Luana, hoje é dia 4 de janeiro ainda, não dá para ter uma bola de cristal aqui na nossa frente e dizer como é que vai ser 2022 e se essa pandemia vai acabar, vai virar endemia e quando é que
essa expectativa, quando é que a gente vai conseguir alcançar essa expectativa? Mas há diversos já pesquisadores batendo numa tecla de que a Ômicron talvez seja a luz no fim desse túnel, né? De que seja o começo de um controle da pandemia. Você acredita nisso também? Acha que a gente hoje já está muito mais próximo do fim do que do começo? Eu acho que a gente está mais próximo do fim do que do começo, não pela Ômicron em si, mas pelas tecnologias que a gente conseguiu desenvolver para lutar contra a doença. O nosso grande problema é a desigualdade. Enquanto a gente não ofertar vacina para o mundo inteiro de forma igualitária, a gente vai correr o risco dessa Ômicron, que está todo mundo tão levemente pensando nela, e no meu entender de uma maneira bastante leviana até, porque fala muito sobre o seu país, né? Um país específico falando sobre o seu país, sobre a sua condição, sobre o seu sistema de saúde. Para ele, talvez isso represente alguma coisa naquele momento. Mas quando a gente olha para o mundo, a gente ainda vê continente, né? Um continente africano, por exemplo, inteiro, com menos de 10% de vacinação e, obviamente, sendo aí um reduto para que esse vírus, essa Ômicron, se torne outra coisa. Né? Que pode não ser necessariamente uma coisa mais leve. Então, é preciso que a gente avance com esperança, com otimismo, mas com cautela e com responsabilidade. E, para isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos fazer, então, que inclusive eu acho que o nosso papel fundamental aqui é esse, abrir espaço para o debate, para tirar dúvidas das pessoas, comunicar a respeito do que a gente tem aqui de importante, que nesse momento é a vacinação também, que é fundamental. Doutora Luana Araújo, infectologista, muito, muito obrigada pelo seu longo tempo aqui com a gente, conversando com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. A gente poderia ficar muito mais tempo, mas a gente vai ter que encerrar agora. Muito obrigada pela sua contribuição. Bom trabalho para a senhora. Valeu, adoramos. Eu que agradeço a vocês. O radinho que tá aí atrás de você no YouTube é muito bonito, tá fazendo sucesso entre os nossos ouvintes. É muito lindo. Não ele não tá aí à toa, não. É para compor todo um cenário. Para vocês. Obrigada, doutora. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Até.